Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Botafogo, que venceu o Carabobo por 2-1. Botafogo que venceu aí o Carabobo por 2-1. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando hoje dessa vitória do time do Fogão? Então assiste esse vídeo até o final. Mas para Roberta Barroso não existe isso. Trabalho de 1 a 5, ela tá começando a aquecer, porque ainda tem muito mais. Ainda mais para quem cobre o Botafogo. Pois é, vitória, mas que também não traz a calma necessariamente pro Fogão, né, Bé? É isso, Mari, aquela frase, né? Venceu, mas não convenceu. Uma frase até clichê, mas de fato é assim que o Botafogo volta da Venezuela depois dessa vitória contra o Carabobo, dependendo apenas de si para se classificar. Tem os 2 jogos contra Estudiantes e Universidade do Chile em casa nas próximas rodadas da Libertadores. Se vencer, se classifica para as oitavas de final da competição, porém nada disso traz tranquilidade, muito por conta também da atuação de ontem do Botafogo contra um time bem mais limitado. Em nenhum momento o Botafogo conseguiu controlar a partida, abriu o placar ali no primeiro tempo, gol do Vitinho. Na segunda etapa o Carabobo empatou e o Botafogo só nos acréscimos conseguiu sair da Venezuela com esses 3 pontos. Então, traz preocupação, o torcedor perdeu a paciência com o técnico Renato Paiva. Ontem o Vitinho, autor de um dos gols, falou logo depois do jogo sobre a atuação do Botafogo. O Renato Paiva também comentou sobre o desempenho do time e os dois chegam agora nesse Sport Center. A gente sabe da potencial do adversário que a gente teve hoje, mas a vitória é importante. A gente tem 2 jogos agora dentro de casa para buscar a classificação. Parabéns pela equipe. A gente sai daqui sabendo que a gente poderia fazer muito mais, mas a vitória é muito importante para a gente. Como eu esperava, um jogo difícil. Uma equipa que nos últimos 8 jogos só perdeu com o Botafogo. Uma equipa que obviamente organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque, com jogadores muito rápidos na frente. Acabámos por sofrer um gol de bola parada numa bola que sobra, mas de todas as formas nós controlámos bem o adversário. Uma boa vitória da nossa parte, até pelo momento instável que nós atravessamos. A nossa preocupação neste momento é ganhar e somar pontos. Paiva fala aí, controlamos bem o nosso adversário, uma frase que deixou o torcedor ainda mais irritado, porque o que se viu em campo foi diferente, um Botafogo que chegou em algum momento até trazer ali a preocupação de sair com a derrota da Venezuela. Agora tem o Campeonato Brasileiro no final de semana, jogo contra o Internacional, depois Libertadores, no Brasileirão tem Flamengo pela frente, ou seja, não está fácil a vida do Botafogo. Bruno, Mari. E nos números também... Continua aí, hein, Roberta? Ela não vai sair, não. Não. Não tem nada de Tô siesta aqui. pra ela, não. E não. Sem cesta. A estreia do Renato Paiva, então tem o Botafogo com 12 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas também, né? 47,2% de aproveitamento, 14 gols marcados, 8 gols sofridos. A torcida tem razão de estar nessa de venceu, mas não convenceu. Era mais importante vencer a qualquer custo, era vencer dando show. O jogo por si só, claro que ele tá dentro de um contexto, mas ele não alivia nada? Tem certa razão, porque o Carabobo é um time tecnicamente... O nome já não ajuda, né? Já não ajuda. Já é a piada pronta. Carabobo. Mas aí a gente olha pro time, é muito limitado. Sim. E limitado como normalmente é o futebol venezuelano. Então é outra prateleira de competitividade. Não é aquela coisa de ter a obrigação de ganhar sempre, o brasileiro quando enfrenta um time venezuelano, mas se a gente for comparar o investimento do Botafogo, estrutura, elenco, é um abismo que existe. E o Botafogo sofreu não só nesse jogo na Venezuela, mas também no Rio de Janeiro. O Botafogo foi fazer seu gol só aos 42 do segundo tempo, num lance de bola parada do Patrick de Paula. Depois ali o Matheus Martins faz o segundo, mas foi um jogo no sufoco. Ainda, né? Não, e tomou bola na trave no primeiro tempo. Mas isso não é comum das equipes também? Quando a gente já viu diversos jogos de Libertadores e de Sula, um time que é muito superior a um time muito fraco, parece que entra desconectado. Eu acho que o que pesa mais é o contexto, porque o Botafogo não teve uma grandíssima atuação e não pode ficar escolhendo o sufoco que vai passar. Mas não é normal a gente ver jogo contra o Carabobo, Caracas, não sei o quê, sempre serem jogos de atuações mais arrozinho com feijão? Mas eu sei que o Paiva acaba pagando um preço muito pela escolha da diretoria, que resolveu começar o ano em abril. Então, o Textor disse isso claramente. Mas, por outro lado, tem, nesse recorte de 12 jogos do Paiva, uma postura que incomoda no Botafogo, que
o Botafogo, queira ou não, é o atual campeão brasileiro e da Libertadores. Então o torcedor subiu o seu sarrafo, o torcedor passou a ter um nível de exigência diferente e a equipe em alguns jogos entra ali com uma postura, vamos ver o que dá, vamos jogar fora, um empatezinho resolve. E contra o Carabobo, o Botafogo tratou como uma final, mobilização. O Paiva chega antes da partida e fala, é uma final pra gente e é uma final pro Carabobo. Eu entendo o discurso de respeitar o adversário, de se colocar ali no mesmo nível, mas o que o Paiva tem de entender é o contexto em que ele está inserido, em que os técnicos vencedores que fizeram sucesso nesse Botafogo versão SAF, Luiz Castro e principalmente Arthur Jorge, os caras tinham um discurso de colocar o Botafogo lá em cima. Não, vamos entrar... o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras? Não, o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo. Vai ser difícil para eles também. Então o Paiva precisa se atentar a isso, porque o discurso, às vezes, soa derrotista, e eu sei que não é a intenção do Paiva, é ali de valorizar o adversário, mas olhar para trás e perceber que a exigência do Botafogo mudou... E isso reflete também na postura do time. Ontem, contra o Carabobo, parecia que o time, tudo bem que jogou em casa, mas o time com maior investimento, o time que precisava mais vencer, era o Carabobo, em vários momentos da partida. E isso é o que certamente incomoda o torcedor botafoguense. Mas, Marra, essa situação, ela é de maior responsabilidade do Paiva, que ainda não conseguiu encaixar a equipe, ou é nesse sentido da direção em ter demorado para definir o rumo do time na temporada? Eu vou dividir isso aí, Bruno. Eu acho que o grande cenário de culpa na temporada é da direção por ter demorado muito a tomar as decisões. Mas não vou ficar acomodado com essa resposta. Tem um percentual no campo que é também do treinador. Dá tempo dele corrigir? Claro que dá. Mas a gente mostrou um lance ali de 3 contra 2 na defesa, e a gente vai mostrar um lance também, que foi o lance antes do segundo gol, né? Do gol da vitória, do gol do Cuiabano, que eram 4 contra 2. O Botafogo não é hoje um time tão equilibrado. Claro que a gente vai destacar as ausências, pode colocar panos quentes, fica à vontade, não tem o menor problema. Ainda assim, gente, tem uma questão de cultura do esporte, que é esse lance aí, ó. Olha o contra-ataque. Tem uma questão de cultura do esporte. Olha lá, os caras separaram. E olha lá o Carabobo. São 4 contra 2. Chutar, né? E logo depois sai o gol do Botafogo. Tem questões de campo que não estão bem resolvidas. E tem uma outra questão que é o que me incomodou muito com as decisões, por causa das decisões do texto. Botafogo precisa, filosoficamente, defender o seu título. É verdade. Sabe assim, eu agora sou o campeão dessa... Bodega. Sabe, eu sou o campeão disso aqui. Eu quero jogar e que os outros vão morrer de medo. Gente, o Manchester City cansou de ser campeão no ano seguinte de Premier League sem jogar vários jogos bem. Só que os outros já sabiam e ficavam lá dentro da área, morrendo de medo. Não, eu não vou sair não, vou ficar aqui quietinho porque aí é o campeão. Afinal das contas, 1, 2, 3-0, sem ter jogado tão bem. Mas o outro tinha medo dele. O Botafogo não tá dando esse medo. Mas ainda dá tempo. E abriu mão, né, da Supercopa, da Recopa. Beata, isso me chama a atenção também, porque assim, o Textor também tá quieto, né? Claro que ele tá cheio de problema para resolver lá no Lyon, mas antes a gente via mais do Textor, seja fisicamente, seja em vídeo, seja em rede social. A gente tem visto menos do dono do Botafogo, né? Verdade, Mari. O Textor, que ontem também foi cobrado pelos torcedores, não tem aparecido. Ele apareceu ali naquela reta final, no jogo contra o Racing, quando tinha definido o técnico Renato Paiva no comando da equipe. De lá para cá, nós não vimos mais o Textor por aqui em nenhuma outra partida. Como você disse, ele tem muitas coisas ainda para resolver, tem outros clubes, mas de fato o Textor vem sendo cobrado e o torcedor fica chateado, né? Porque por mais que o Textor tenha investido muito no time no ano passado, trouxe grandes títulos para a equipe, a Libertadores, que o Botafogo ainda não tinha, no ano seguinte ele vai ser cobrado muito por conta do que fez também no ano passado. De fato, a gente tem que trazer também, o Botafogo investiu 500 milhões de reais em jogadores, 500 milhões de dólares e até agora não conseguiu mostrar resultado dentro de campo, essas contratações. A gente
traz também ontem o Renato Paiva, algumas justificativas, tá, Mari, que a gente tenta encontrar. Ontem, por exemplo, o Renato Paiva não tinha muitos jogadores, o Bastos, o Barbosa, a dupla titular que fez toda a diferença também no ano passado, o Santiago Rodrigues, que chegou para substituir o Almada, mas ainda não se adaptou, está num trabalho de transição, o Savarino também machucado, o Matheus Martins machucado, então são muitos problemas, só que o torcedor ainda fica se perguntando, nada disso se justifica, principalmente ontem, o Botafogo tinha um time melhor do que o Carabobo e em campo não conseguiu demonstrar isso, então ficam essas incertezas, mas o Renato Paiva internamente segue ali com a confiança da equipe. Agora, o torcedor se pergunta, Textor, o ano que ia começar ainda não começou e vai começar quando? Porque a rejeição, a Roberta lembra, né? A Roberta, aliás, foi a primeira a informar da contratação do Paiva. Mas você lembra que naquelas semanas, naqueles meses, né, Roberta? Começou aquela história de estamos ouvindo um, ouvindo outro, e aí a expectativa era, vai ser o Tite, vai ser o Jorge Jesus, o Mancini. Um velho top demais. Jardine, que recusou também. Jardine. Que o Mancini era um velho top demais. É isso, o Mancini era um velho top. Quem mais que tinha de velho top? Um monte. Tinha um monte de velho top. Aí quando ali na Recopa... aí quando ali na Recopa, não é, Roberta? Ah, vai ser o Paiva. A maioria da torcida... Quem? Não, e ele já estava morando no Rio, né? Já poderia ter sido entrevistado bem antes. Tá? Isso, né? E então já chegou com essa rejeição. E rejeição até no futebol brasileiro, pela passagem no Bahia. Que foi conturbada. E assim, o Botafogo hoje tem muito de uma questão de postura, de se situar nesse lugar em que não vai ter mais a cobrança de 2023. Se ganhar o título, maravilhoso, porque não estava no planejamento. Hoje não. O Botafogo é cotado como favorito nas competições que disputa por ser o atual campeão da América e do Brasil. Então, esse status, saber trabalhá-lo internamente e até do ponto de vista de discurso, é fundamental. Então, o Paiva precisa se atentar não só para o campo, mas também nessa comunicação com a torcida, e eu vejo que nisso ele vem falhando também. 2 clubes começaram a temporada com esse discurso de que a temporada começava em abril. O Botafogo e o Palmeiras. O Palmeiras falou que trataria muito o campeonato estadual como teste, né, e preparação, e o Botafogo a mesma coisa. A diferença é que quando a temporada começou, quando prometido, pro Palmeiras começou. A gente não sabe como vai terminar, mas começou. E o Botafoguense sabendo que a temporada dele ainda não, né, Marra? E o elenco do Palmeiras aumentou, né? Além das contratações, o Abel tem utilizado mais jogadores. Ele não perdeu, né? Porque ele testou o Campeonato Paulista, né? Bom, o Botafogo, então, tendo que se reorganizar para a temporada beta, beijo para você, tá? Tá liberada pra praia agora? Não. Tá certo, Mari, beijo pra você. O Paiva, só pra gente trazer aqui também, ele quando encontrou o time ideal, até então naquele jogo contra o Fluminense, que relembrou aquele Botafogo do ano passado, acaba que perde o Mastriani, perde os jogadores, mas mesmo assim o torcedor cobrando demais o treinador, que a gente pode dizer que tá deixando até um legado em relação aos laterais que vem balançando as redes, Bruno, Mari e amigos. Só que mesmo assim o Botafogo segue devendo e a gente fica na expectativa então de quando esse time de fato vai acordar para conseguir, quem sabe, repetir um pedacinho da temporada do ano passado. Tá aí a janela do meio do ano, né? Foi ali que muita coisa mudou pro Botafogo. Bruno, Mari. Cuiabá, batida cruzada! Gol do Botafogo! Botafogo na Venezuela! Destaco a personalidade e a reação e o caráter dos jogadores que foram atrás de uma vitória que era muito importante, em função dos resultados anteriores que nós tivemos. Era fundamental ganhar aqui, conseguimos. Este escudo te dá a pressão todos os dias, não há como. E o futebol é isto, pressão, pressão, pressão. E se não ganas, não é só em Brasil, é em todo o lado. Se não ganas, te cobran, se não ganas, querem que ganes. É universal, então eu tenho que enfocar-me a fazer meu trabalho. Eso, y si la presión influye en mi trabajo, no puedo estar aquí, tengo que marcharme. Entonces lo que yo tengo que hacer es mi trabajo consciente,
obviamente consciente também dos resultados quando são menos buenos. Professor Celso, vitória do Botafogo e o professor também, Renato Paiva, falando lá. Está acostumado com a pressão. Até porque ele vem de um trabalho recente do Bahia que pressão não faltou, né? É verdade. A pressão do Botafogo também é grande porque o negócio não está fluindo. Ontem mesmo contra o adversário considerado acessível, o Botafogo fez até, claro, no primeiro tempo superior ao do adversário, como era de se esperar, mas mesmo assim permitindo muita finalização do cara bobo. E no segundo tempo, o principal... Aí ele ressalta uma coisa importante, o espírito que o time teve para conseguir uma vitória que era absolutamente fundamental, tendo levado o empate já aos 30 do segundo. É praticamente a única coisa que aproxima esse Botafogo do Botafogo do ano passado. É o que sobrou. Que vários jogos ele foi buscar o resultado no fim, o empate, enfim, a vitória. Isso sim, mas se foi buscar é porque estava correndo riscos muito grandes. Nesse grupo que o Botafogo já tinha perdido fora de casa, os 2 jogos para os seus rivais diretos pela vaga, ele não podia se dar o luxo de não ganhar. Aliás, os 2 jogos contra o cara bobo, o Botafogo sofreu muito, né? Mesmo em casa, as coisas só se decidem a partir daquele chute do Patrick, já no fim do jogo. O Botafogo abre o resultado com 2-0 e ontem correu sérios riscos de, sinceramente, dar adeus à Libertadores. Se ele não ganha do cara bobo, agora na condição de ter que fazer em casa os 2 resultados contra os rivais diretos pela vaga, dos quais ele já perdeu fora, seria um desastre. Salvou o Cuiabano. O Bobo é o pior time do grupo, tem 1 ponto. 1 ponto. Em 4 jogos. O Cuiabano não teve participação nos 2 gols, né? No primeiro gol, o chute é dele, pro gol do Vitinho. E no segundo gol, ele aparece ali do lado esquerdo. Esse rapaz é um touro, né? É um touro. Ontem ele fez né? Ele fez a dobra ali com o Alex Telles. Sim. Também jogava. Foi uma bela sacada. Lateral. Uma bela sacada do Renato Paiva. Dessa vez o Paiva tem algo a falar a seu favor. Mas ainda Cuiabano na segunda linha, mais adiantado. Jogando como ponto esquerda, né? Sim. E é o forte dele, né? Ele chega muito bem, ele tem muita força por ali, né? Conclui muito bem. É uma alternativa para quando você não tem o Savarino, né? Assim, claro que ele pode replicar essa situação, mas a ausência do Savarino, assim, de todas, porque o Botafogo está, né, passando por esse momento, com certeza é a mais sentida, porque talvez o momento hoje que é muito difícil o comparativo não existir e a pressão não acontecer, porque é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão brasileiro. Mas aquele Botafogo do ano passado, ele não existe mais. Ele não existe. Ele não existe como time, ele não existe como elenco, ele não existe como performance. Assim, eu brinquei aqui, né? Brinquei falando sério. O que aproxima o Botafogo de hoje daquele. Buscou o resultado, importante. O Savarino, que quando está em campo continua chamando a responsabilidade. E a dupla de volantes, né? Marlon e Gregory. De resto, não tem mais. Então, assim, não tem mais o Igor Jesus da temporada passada. Os laterais também, tanto o Vitinho quanto o Telles, todos sentem muita falta do time que o Botafogo tinha no ano passado, porque todo mundo conseguia contribuir para o futebol acontecer, para os títulos existirem. Não tem mais esse Botafogo. Então, assim, o pai vai estar encontrando muitas dificuldades. As peças do ano passado que tem hoje, elas não correspondem no ataque. O Arthur ainda não conseguiu chamar a responsabilidade. Ontem ele entra, e ele entra mais como um meia e também não rende. Então, tem dificuldade de produzir, tem dificuldade de finalizar. Acho que o caminho do Botafogo, ele está se mostrando muito mais difícil do que a gente já previa. Porque a temporada do Botafogo começou agora, praticamente. O Textor, ele entendeu que para o Botafogo valia começar tudo agora. E está se pagando o preço por isso. Então, assim, é um novo Botafogo. O Eugênio ainda vai falar. Aliás, estou ansioso, porque o Eugênio falou que ia falar algo que eu vou gostar. Mas antes do Eugênio... Você vai gostar. O professor falou e Mari também falou. Os dois falaram? Parece que o Botafogo perdeu. Ou estou enganado que o Botafogo ganhou? Ganhou. Não perdeu. Porque Mari e professor falaram aqui, só falaram coisa ruim. Não perdeu, mas é quase, porque se empata esse jogo aí, era derrota. Que faz o gol da vitória. Tô cornetando a Mari e o professor Celso. Só falaram coisa ruim. Botafogo ganhou fora de casa, Eugênio. Ganhou com um gol nos acréscimos. E daí? Um jogo, eu acho que a grande questão não vale? É como o jogo foi, Abel. Porque o Botafogo, ele começa dominando o jogo. Aquilo que a gente falava ontem. O time da casa, o cara bobo, trancadão lá atrás,
só esperando, na retranca. Eles sabem jogar assim, de vez em quando tentavam uma estocada. E o Botafogo faz 1-0. Relativamente cedo no jogo, metade do primeiro tempo, 1-0 para o Botafogo. Quero ver se você também só vai falar coisa ruim. O que acontece é que o jogo, aí, no final do primeiro tempo, vem aquele meio songamonga ali, vai levando. No início do segundo tempo... Songamonga? Meio songamonga. Aquele jogo que você vai empurrando assim, não acontece muita coisa. É a versão do meu nem Chu nem Mu. É isso. Aí quando vem o segundo tempo, Abel, o cara bobo decide que vai atacar o Botafogo. Deixou de ser bobo. E aí é o problema. O Botafogo é dominado pelo time da casa. É um time que a gente falava que prioritariamente se defende e tal, não tem... E os caras dominam o jogo até que empatam o jogo, com merecimento. Esse é o problema. E é só nesse Libertadores momento... é assim, você tem momentos do jogo que você domina, às vezes você sofre. Amigo. Só que, Abel, o Botafogo é o atual campeão da Libertadores. Sim, mas o time mudou, amigo. Da Mário Venezuela, falou. que não tem a tradição no torneio, que é um time que está bem organizado, bem estruturado, é verdade, só que por enquanto só ganhou 1 ponto. E o Botafogo teve muita dificuldade. Se o Cuiabá não acertasse aquele chute no final do jogo, poderia ter empatado e o empate seria uma tragédia. Olha, e é um gol nos acréscimos. E talvez até perdido, porque o gol do Cuiabá não sai na recarga de uma grande chance do cara bobo fazer o 2-1. É verdade. Exatamente. Então ele andou, como Vocês diriam estão os muito antigos, negativistas, Abel, vocês três. No fio da navalha. Se equilibrou na corda bamba. Ainda estão apelando para si. Se o Cuiabano não faz o gol, se entra a bola do cara bobo... Ele flertou com a eliminação ontem. Teve muito sim. Agora, Abel, eu queria trazer uma outra situação, essa assim, que você já tinha me chamado a atenção e que ontem eu vi se repetir. Nesse jogo aí? Nesse jogo? Você lembra daquele gol que o Botafogo sofreu do Atlético Mineiro num escanteio, lembra? Na final? Não, esse ano, no Campeonato Brasileiro. Ontem ele levou outro gol em escanteio. Uma trajetória da bola muito parecida. O escanteio fechadinho, lá na segunda trave, deu rebote e no rebote saiu o gol. Eu não estou lembrando, mas foi parecido o gol que ele sofreu do Galo. Lembrando? Então vamos relembrar para você. Mas antes, ontem ainda, no primeiro tempo, escanteio fechado. Olha isso, Abel. Olha o John. Grande John. Ele saiu perdido na bola. Ó, aqui, bola para ele. Foi ele que defendeu ou foi o zagueiro? Olha isso. Não, a bola sai direto, ela pinga e sobe. Ele toca. Aí depois teve outro escanteio. Ia ser gol olímpico, que a bola saiu de novo. Aí olha só o que vai acontecer de novo. Escanteio fechadinho do cara bobo. Lá na segunda trave. Quase gol. Esse cara bate bem esse escanteio, hein? Pegou no pé do Vitinho, ele nem tinha. Pegou esse ano, o Botafogo jogou com o Atlético. Ó. Olha só, esse gol contra o Atlético. Lembra? Agora tem 2 semanas, 3 semanas. Sim. Que é um escanteio batido, o John não consegue interceptar e na segunda trave o Coelho faz o gol. Coelho, Parece a defesa do Juventude. Olha só, lances recorrentes, Abel. O escanteio fechadinho na defesa do Botafogo já virou um pesadelo, um nightmare. Mas não é nightmare, é verdade. Mas pesadelo para a defesa do Botafogo. Não é toda hora que você vai pegar um cobrador como o Scarpa, mas ele tem que estar preparado para isso. No caso, ele não foi o Scarpa, não. Não foi nem o Scarpa, não. Foi o Menino, Gabriel Menino. Perfeito. Então, tinha entrado corrigido o meu erro. E aqui também ontem, o outro cobrador lá, que eu nem sei exatamente quem foi, mas bateu a bola fechadinho ali, como diria o aquela primeira que você mostrou do Rio, é o seguinte, barata voa na área. Isso está gerando dúvida no John. Isso está acontecendo, porque tá perdido. Ele sai, ele volta, ele não sai, ele tem a cobertura. Quase fez um gol contra aquela primeira cobrança, meio estabanado, mas ele evitou, ia ser um gol olímpico. Não, mas ele evitou... Aquela primeira, foi para escanteio. Bota lá para você ver. Você acha que ele evitou corretamente? Ou ele quase fez um gol contra? Acabei de falar, meio estabanado, mas ele evitou, porque o cara ia fazer um gol olímpico. Ele não acerta o soco na bola, ela bate nele, quica e sai assim por muita sorte, olha lá. Ele é parte dessa história, né? Pra mim é muito mais uma falha dele do que... Ia ser gol olímpico se ele não defende. Sim, mas é uma falha. Ele não acerta a bola em cheio. Mas então, em resumo, você quer dizer que o John tá mal e a defesa tá mal nos escanteios? A defesa não tá... Nesse tipo de escanteio fechadinho, tá muito problemático. Ele cobra ali o Davi Ricardo. É o Davi Ricardo, né, que tá com ele no lance ali? É que ele aponta o dedo depois pro rapaz ali. E esse aí também.
É ele mesmo. Então é uma situação de jogo aí que os adversários estão olhando. Como a gente está olhando, os adversários estão olhando também. Opa, bate essa bola fechadinha. E assim saiu o gol deles ontem. E nessa última, toda a defesa foi mal. Ficou todo mundo olhando, junto com o John. É muito semelhante ao lance do gol do Atlético Mineiro. Então, mostrando uma deficiência recorrente. mesmo do Botafogo. Eu falei para você que, porque eu lembro muito bem do lance quando o Atlético venceu o Botafogo com esse jogo, com esse gol, que você falou muito sobre isso. Não sei se venceu o jogo, se foi empate. Bem, mas o Botafogo sofreu aquele gol. É tanto jogo que a gente não lembra. Eu também não lembro se foi uma vitória no finzinho. Algo a mais para ser corrigido pelo professor Renato Paiva, né? A gente tem que lembrar também que essa defesa não é a defesa, né? Há muito tempo não se tem Bastos e Barbosa. Mas é o que tem. É o que tem. Mas o Bastos também está fora há quanto tempo? O Bastos desde o ano passado já não joga. Mas você tem que corrigir, tem que passar mais segurança, né? Porque a gente falou do goleiro, a gente falou dos outros zagueiros. Na verdade, é uma insegurança coletiva ali. Você percebe que um fica olhando para o outro. É você, sou eu. Alguém tem que decidir isso. O Botafogo montou o elenco dele, os jogadores estão lá, o Jair foi um investimento que foi feito. Então, quem está lá está representando o Botafogo, não é reserva, eventualmente, pode virar titular, mas quem está lá tem que estar pronto para os desafios. Ontem venceu, ufa, 3 pontinhos, está vivo na Libertadores, mas foi abaixo do que se imaginava. E esses lances tiveram participações de variados jogadores, né? Não é uma coisa só nominal. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que venceu ontem o Carabobo por 2-1 com o gol de Vitinho. E o gol da vitória do Botafogo já foi nos acréscimos ontem com o Cuiabano. Isso, o Botafogo se manteve na terceira colocação, mas tem os mesmos 6 pontos do Estudiantes, né? E tem esse jogo contra o próprio Estudiantes na quarta-feira. Só que antes o Botafogo enfrenta o Internacional ainda no Newton Santos. E na quarta-feira também no Newton Santos o Botafogo enfrenta o Estudiantes, né? Então tudo pode acontecer aí na classificação do grupo do Botafogo, né? Vamos ver como é que vai se terminar aí esse grupo que está bem embolado ali, tanto entre o Universidade do Chile contra os Estudiantes, contra o time do Botafogo, né? Vão se enfrentar aí Universidade do Chile e Estudiantes, dependendo aí da situação. Quem sabe um empate hoje pode, na próxima partida, no próximo jogo, o Botafogo assumir ali uma segunda, quem sabe mesmo, a liderança do grupo. Mas e aí, o que vocês acharam aí desse jogo do time do Botafogo, né? Vocês acham que tiveram mudanças depois das cobranças da torcida organizada, que foi lá, pichou o muro, fez tudo? Vocês acham que teve mudança aí no desempenho? Teve mudança na forma de jogar? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sino de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.